Muito bem, estamos iniciando mais uma edição do programa Sertão Inovador. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Já passamos da edição de número 50, rumo agora, rumo ao programa 100. Cada vez que a gente se encontra, cada vez que a gente traz um convidado, todas as vezes que a gente pega um livro, conecta um podcast ou um vídeo no YouTube, nós temos a possibilidade de ampliar nossos conhecimentos. Se você ainda é uma pessoa que tem fome por aprender, se você ainda é alguém que está sempre buscando conhecer coisas novas, estudar, aprender coisas novas, eu dou as boas-vindas a você como nosso telespectador, ouvinte do programa Sertão Inovador. Se por outro lado você já acha que já aprendeu tudo e que você não precisa mais aprender mais nada, eu tenho uma informação que talvez você não vai gostar. Isso funcionaria se você estivesse no século XX, mas no século XXI, com a chegada da inteligência artificial, que aprende de maneira exponencial, em progressão geométrica, e nós seres humanos aprendemos, alguns conseguem aprender em progressão aritmética, porque tem alguns que nem aritmeticamente conseguem mais aprender, porque parou, está acomodado, está preso ali na ditadura da mesmice, e acha que tudo tem que ser do jeito como ele já aprendeu. É lamentável, mas vai ficar para trás, vai ser atropelado por pessoas que estão estudando IA. A IA não vai tirar emprego de pessoas, mas pessoas com IA vai tirar emprego de pessoas que não se prepararam para competir num mercado de trabalho em que muitas pessoas já estão estudando IA e refazendo processos, refazendo estruturas que acontece naturalmente a exclusão daqueles que não se prepararam. Se você tem uma função bastante simples, bastante repetitiva, e se você parou de estudar, você entrou numa zona de risco. E essa zona, ela não vai sair, ela só está aumentando ao longo do tempo. Imagine que essa zona, essa área, era uma ilha que a cada ano essa ilha cresce, está ampliando, está crescendo. E quanto mais ela cresce, você tem que ter a possibilidade de dar conta dessa ilha de conhecimento novo que surge. Senão você vai ficar pouquinho, vai ficar dentro de uma ilha muito pequena, no meio de um mar, e aí não sei se você sobrevive muito tempo, porque uma ilha pequena demais, os recursos vão se acabando. Mas um arquipélago já dá para você produzir alguma coisa ali, dá para plantar, dá para cultivar alguma coisa. Espero que essa metáfora simples sirva de, pelo menos, alerta para você pensar. O que eu estou fazendo dentro desta nova realidade que eu não tive opção de escolha? Os fatores externos, eles não são opcionais. O mundo tecnológico não pergunta se você vai se preparar para ele. O mundo tecnológico, ele vem como um avalanche. Ou como um tsunami. É outra a analogia que poderíamos fazer. E desta forma, você, individualmente, não tem poder para vencer nem tsunami, nem avalanche. O que é que você tem que fazer? Se você está na linha de frente de qualquer um desses dois, você tem que correr, você tem que aprender a andar e andar rápido para se desviar desse tipo de situação, e a tecnologia não vai parar. Ele é uma grande bola de neve que já rolou e está descendo montanha abaixo. Ou você sai da frente, ou você vai ter que aprender, amigo, a esquiar por cima dessa situação, ou vai pegar uma prancha e vai ter que tentar vencer a onda que está vindo com muita força. O que eu estou querendo dizer com isso é que eu tenho que me preparar para tal. Eu não posso simplesmente fazer parte do grupo, igual como aconteceu na Revolução Industrial, no início do século passado, quando as máquinas chegaram e as grandes fábricas, as indústrias começaram a existir e a surgirem. Milhares de pessoas iam para frente das fábricas para destruírem as fábricas, alegando que aquelas fábricas é que estavam tirando os empregos deles. Isso era um fato na época, em função da grande maioria, quase totalidade das pessoas,
terem aprendido apenas profissões como artesãos. Então, uma pessoa aprendia a fazer uma cadeira, ele fazia só aquela cadeira, só daquele tipo como um artesão faz. Cada peça é uma peça única e não tinha como fazer peça em escala. Só que a necessidade de consumo, o Thomas Malthus já tinha falado isso, o consumo crescia em PG e a população crescia em PG e o consumo estava crescendo em PA e não dava para continuar daquele jeito. Então, somente fábricas, indústrias que começassem a produzir em escala que atenderia à necessidade de uma população que estava querendo e precisando adquirir mais produtos, porque os artesãos não davam conta. Isso aconteceu e o movimento da época houve um movimento de tentar destruir as fábricas, porque estava destruindo os empregos nem empregos, porque não tinha, né, emprego, estava destruindo a atividade dos artesãos. Bom, já se passaram aí, estamos já próximo de 200 anos deste início tão poderoso, 100 anos, melhor dizendo, tão poderoso da industrialização. Só que agora nós estamos entrando em uma outra revolução. Nós já tivemos a Revolução Industrial, ali no início do século passado, nos idos ali de 1890, 1910, esse período de transição do século foi um período muito forte na produção de muitos motores e máquinas, e aí a indústria foi ganhando muita força. Tanto que na área, inclusive de minha formação, que era de administração, o Henry Ford, o próprio Taylor, Fayol, no início do século XX, estavam desenvolvendo sistemas de gestão, porque não existia uma maneira de gerenciar uma empresa, nem a maneira de como as pessoas iam se comportar, como é que seria isso. Era novo para todos. Foi uma grande revolução. Mas nós já passamos também por uma revolução tecnológica. A chegada dos computadores, nosso famoso ENIAC como o primeiro computador, e depois com os computadores domésticos, e a chegada da internet nos anos 90, o grande boom da internet, finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, todos eles foram movimentos que fizeram parte dessa nova realidade em construção. Só que agora nós estamos no início de uma outra gigantesca revolução. É a revolução da inteligência artificial. Não é uma moda, eu acho que você já entendeu que não é. Não é uma coisinha legal que estão brincando por aí. Não, eu acho que você já entendeu que não é bem assim. A inteligência artificial já está em todas as áreas e em novembro aí de 2002, se não me falha a memória, dia 30 de novembro de 2002, chegou para nós, usuários, através do celular, com a divulgação do ChatGPT, essa iniciativa conseguiu trazer para nós aquilo que era usado somente em laboratórios, algumas indústrias que tinham laboratórios próprios, de pesquisas bem fechadas, bem exclusivas de alguns grupos. Agora eu e você pode utilizar uma parte, um tipo dessa inteligência artificial, essa inteligência mais de linguagem, que também tem inteligência envolvida e consegue dar excelentes respostas, excelentes aplicações, fazer boas leituras. E de forma que isso chegou às nossas mãos e você agora pode, na sua profissão, provocar uma revolução. Você já percebeu isso? Todas as profissões estão passando por isso. De gari até um CEO de uma multinacional, todas as áreas, todas, a de um locutor, que daqui a pouco nem precisa necessariamente ser um humano que tenha que falar, já temos isso, essas possibilidades de podcast só com IAs ali interagindo, aulas também na minha área, professores que dão excelentes aulas, inclusive eu trabalho junto com um jovem aqui da cidade que desenvolveu uma startup nessa área. E recentemente nós estávamos testando professores para o ensino médio, professores de matemática, de física, de química, biologia, de história, geografia, gramática, redação,
dentre outras disciplinas que fazem parte do ensino médio, preparando para o Enem, professores de IA, onde você interage com o professor, você conversa com o professor. Em algumas ocasiões aqui do programa nós vamos trazer algumas destas demonstrações só para vocês entenderem como que isso realmente está em todas as áreas. Na área de odontologia, na área de medicina, seja de leitura de texto, seja de atendimento, área comercial, seja de leitura de imagem, nós estamos entrando numa curva de crescimento revolucionária, porque agora nós já saímos da fase inicial da revolução, nós estamos na fase do crescimento da onda, até um dia ela chegar na sua maturidade, aí depois ela se encerra, porque surgirá uma outra revolução, uma outra descoberta, e é assim que a humanidade tem progredido, revoluções após revoluções. Entretanto, quando você está no início de uma revolução, isso aí já a história já mostra para nós, e tem muitos pesquisadores que já descobriram isso. Quem está no início da revolução não percebe que está passando pela revolução. Alguns ficam rindo, ficam brincando, acham até interessante, mas não se dá conta, até que essa revolução afete você. Então, você, por exemplo, que é um empreendedor, você tem o seu negócio e você olha para a inteligência artificial e diz assim, não, mas isso aí não tem nada a ver comigo. É só uma questão de agenda, é só uma questão de calendário. Daqui a pouco, sim, você vai entrar no calendário dela e ela vai afetar você. Seja na gestão, seja os concorrentes, seja no relacionamento com os clientes, seja no relacionamento com as pessoas. Essa empresa que eu faço parte, que eu sou um dos sócios fundadores, desenvolveu 4 IAs só para os recursos humanos. Tem IA que faz a busca de candidatos na internet. Quando você tem uma vaga, ele vai procurar, faz todo esse processo de recrutamento. Tem uma outra IA que faz o processo de entrevista e seleção daqueles que já foram recrutados. Eles são entrevistados pela IA. A IA avalia uma série de aspectos, inclusive visuais, né? De comportamento, da maneira como se expressa, tem leituras a respeito disso. Seja uma IA para trabalhar o onboarding, quer dizer, acabou de ser contratado, foi recrutado, foi aprovado na seleção, agora vai começar o trabalho. Tem que passar por um onboarding, tem que passar por alguns dias, meses, semanas, talvez meses, onde a IA vai preparar a pessoa para saber se ela realmente se encaixa na cultura da empresa, se ela aprendeu o que a empresa, a atividade que ela vai ter que desenvolver, e ela vai acompanhando e vai avaliando a pessoa, a própria IA vai fazendo. Eu já falei de 3 aqui. Como também temos outras IAs que dão treinamentos para os integrantes da empresa, os funcionários, IAs que fazem treinamentos. Elas são preparadas, pegam o conteúdo e fazem o treinamento com as pessoas. Além de outras ferramentas que atendem e conversam com os funcionários através do WhatsApp. A IA orientando, explicando e, enfim, até outros processos de desenvolvimento, de reconhecimento, avaliação de desempenho, também já tem IA que faz isso. Veja, eu estou dando um exemplo na área do setor de recursos humanos, que hoje já é afetado diretamente por várias IAs. Agora, essas IAs não farão esse processo sozinhos. Haverá uma pessoa por trás. É esta pessoa que sabe usar as IAs que vai se destacar nas empresas que têm RH, que só tem pessoas que não sabem IA e fazem os processos manualmente. Qualquer pessoa que usa IA na sua atividade, ela ganha uma coisa chamada performance, produtividade, velocidade. O que as empresas precisam, dependendo do mercado que ela esteja, não dá para contratar 2, 3, 4 pessoas, mas uma pessoa que tem 2, 3, 4 IAs, isso já é um diferencial para você que sabe usar isso. Você se torna um profissional competitivo. Você está ligado nisso? Você tá prestando atenção a isso que está acontecendo? Ou você que de repente trabalha com nossa equipe aqui, por exemplo, trabalha com edição de vídeo, pessoal que trabalha, os jornalistas, por exemplo, tem uma série de áreas que eu poderia passar aqui o dia, passar aqui um mês trazendo área por área, setor por setor, segmento por segmento, e em todas elas, em todas as áreas,
em todas as profissões, a IA pode acelerar os seus resultados. Se você está aqui até agora, ou você vai ficar com raiva disso que você está ouvindo, vai ficar chateado e vai botar a culpa em alguém. Tem uma parte da população que tem esse tipo de postura, que é sempre procurar um culpado para suas próprias frustrações e derrotas ou incapacidades ou incompetências. Então ele sempre procura um culpado. Como é que pode? Igual como aconteceu na Revolução Industrial, onde as pessoas tentaram destruir as empresas, as fábricas, as máquinas. Você pode ter essa postura de ficar, então, se vitimizando disso e botar a culpa nos outros. Se você tomar essa postura, eu tenho uma impressão que você não vai se dar bem. Você vai ser um dos primeiros que vão ser tirados da folha, da lista ou da carteira de clientes. Se você não tem uma solução que atenda aos anseios e desejos daquele que consome. Seja o dono de uma empresa que consome os serviços dos profissionais de RH, que pode ser substituído, seja o dono da empresa que olha para uma equipe de vendas, e aí tem IAs hoje que trabalha também o mesmo princípio que eu falei do RH. Nós temos hoje várias IAs que trabalham desde prospecção de clientes, procurando na internet, desde apresentação de algum tipo de portfólio para esses clientes, desde uma IA que faz o trabalho de fechamento da venda, uma IA que faz o trabalho de pós-venda, fazendo ali o trabalho do Customer Experience, que o pessoal chama de experiência do consumidor. Algumas empresas já estão fazendo isso. Tem IAs que fazem isso, acompanha ali o uso, o consumo, a vida daquele cliente, do consumidor, para que ele tenha um LTV. O pessoal aí que trabalha com marketing sabe muito bem disso, que é o Lifetime Value, quer dizer, o tempo que aquela pessoa vai continuar dentro da empresa. Tem gente que vende, às vezes, um carro e acabou-se. Nunca mais fala nem com o cliente. Isso é uma bobagem muito grande, porque aquela pessoa comprou um carro, ela tem um irmão que pode comprar, ela vai casar, a esposa pode comprar, os filhos deles vão crescer, eles podem comprar. Então, ao olhar para o cliente, você tem que olhar para todo o período da vida dele, para ele voltar. Mas se você nem liga, nem no aniversário o cara manda nem uma mensagem de parabéns, não dá nem o filho nasceu lá da pessoa, você nem sabe. Então é importante ter esse tipo de profissional. Hoje algumas empresas têm, mas tem IAs que já fazem isso, se você tiver um bom banco de dados com as informações dos clientes, informação dos consumidores. Mesma coisa uma escola pode fazer com os alunos. Inclusive o projeto que a gente estava fazendo desses professores é para uma escola aqui da região, que quer disponibilizar para os alunos professores, como é que ele usou o termo lá? Professor sombra. Então, tinha um professor que vai auxiliar o professor ser humano, dando aula na sala de aula, mas em casa ele vai ter também uma IA que complementa aquela aula, explicando o conteúdo. O único risco dessa história toda é que o aluno pode gostar mais do professor tecnológico do que, às vezes, aquele professor que está em sala de aula que não tem o conteúdo que uma IA tem. E, convenhamos, é uma concorrência bem desleal, dadas as condições e limitações de um cérebro humano baseado com uma inteligência artificial que tem um banco de dados absurdo, gigantesco. Nossa fala não tem nenhum objetivo de gerar contenda, nem disputa, nem você ficar chateado e nem ficar também apaixonado. Você só tem que ter consciência das coisas e ponderar se você está agindo conforme o que o mercado já estabeleceu. Todas as mudanças que estão acontecendo não vão perguntar para você. Ou você analisa isso, pondera sobre isso e se prepara para isso, ou tchau. Simples assim. Vamos para um intervalozinho e a gente volta já já para continuar falando um pouco mais sobre esse assunto. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu no acidente aqui na rua? Tem gente ferida.
O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Muito bem, estamos de volta com o programa Sertão Inovador. E aí, você gostou do primeiro bloco, achou interessante? Você pode compartilhar conosco as suas observações, suas sugestões, críticas, seu like, seu dislike. Participe, a gente gostaria muito de ouvir o que você pensa a respeito do assunto que foi abordado, que é da inteligência artificial. Você não pode ignorar tudo isso que está acontecendo. Você pode não gostar, ou pode gostar, mas ignorar não dá para fazer isso. Bom, nós estamos nesse bloco agora, queremos trazer um tema novo eu diria aqui no programa, mas ele não é novo na história, que é a eutagogia. Nós temos basicamente dois modelos pedagógicos. Nós temos a própria pedagogia, que é um modelo de educação para crianças. Nós temos a andragogia, que é também um conjunto de estratégias educacionais para adultos, e tem a eutagogia, que são estratégias e princípios de aprendizado, mas autodidatas, que usa esta didática própria de aprendizado de cada um. E ser autodidata hoje em dia não é mais um privilégio, alguma coisa de alguém que fulano é autodidata. Antigamente se fazia esse tipo de leitura elogiosa, fulano é autodidata, como se fosse um tipo de espécie rara de seres humanos. Ser autodidata hoje é simplesmente obrigatório, uma vez que aquilo que nós temos que aprender extrapola a capacidade das escolas nos ensinarem. Tirando aí o aspecto obrigatório de ter que aprender conteúdos que pouco a pouco ou muito a muito estão ficando meio que desconectados com a realidade, mas que por obrigação o jovem tem que adquirir aquele conhecimento, ainda que seja meio que desconectado da realidade, pouco a pouco se requer para o mercado de trabalho, para as profissões, para quem quer empreender, para quem quer desenvolver alguma atividade com fins lucrativos, para alguém que vai ter que ter do outro lado alguém consumindo alguma coisa, aquilo que você tem que aprender, você já deve ter descoberto que extrapola qualquer grade, qualquer estrutura curricular que o MEC crie, por melhor e mais bem intencionado que seja e queira atender todos os tópicos possíveis para que você tenha uma boa formação. Qualquer área que você for, é visível que tem muito mais conteúdo para estudar do que aquilo que é disponibilizado na universidade ou numa escola técnica ou um nível de graduação ou pós-graduação. Esse fenômeno, ele é visível e gera uma espécie de, os americanos chamam de FOMO, que é uma espécie de uma preocupação, aquela sensação de que você parece estar sempre para trás, você está sempre atrasado diante da quantidade de conteúdo e de coisas que você tem que aprender, não porque só gosta, mas porque precisa ter que aprender os conteúdos. Então nós temos uma infinidade de coisas e que a universidade ou qualquer escola, médio, graduação ou pós-graduação, só vai te entregar, às vezes, o filtro do filtro do filtro. É quase um tiquim. Educação tiquim, é quase tiquim que a gente está tendo hoje. Então você tem um tiquim de nada e aquilo ali não vai ser suficiente, porque o mercado de trabalho pede um tal de plus, que no tiquim não deu para atender. Então quero trazer aqui uma abordagem para você começar a ponderar, chamada de eutagogia. E dentro da eutagogia nós temos a autoeducação, uma maneira polêmica, talvez para alguns, para outros, que acredita que o ser humano não tem que aprender as coisas sozinho. Algumas pessoas acreditam que ele só tem que aprender, tem que ter um outro que o ensine, tem que ter um outro ser humano que tem que ensinar. E com todo mérito para aquele que tem que ensinar. Mas para aquele que aprende, o mundo mudou, não só para aquele que ensina, mas as mudanças estão muito mais focadas nos aprendizes. Aqueles que aprendem hoje
estão aprendendo com o professor, mas muito mais às vezes fora, em outros ambientes, além do que o professor pode ensinar. Qualquer professor, por melhor que seja, ele terá limitações naturais, cognitivas e de acesso e de banco de dados para trazer aquilo que o aprendiz precisa aprender. Já da nossa parte como aprendiz, nós estamos num acúmulo, num processo de aprendizado, numa necessidade bem maior do que o que qualquer professor possa entregar. Principalmente na era que vivemos, onde o conhecimento foi fragmentado e um professor só dá aula de X, e o outro dá apenas de Y, tem um outro que dá apenas de Z. Mas se você perguntar, mas Z, o que X pode interferir com Y dentro do seu conteúdo? E a maioria dos professores de Z não saberão o que fazer e vão ficar meio travados, porque não consegue fazer a correlação, a interdisciplinariedade, que é tão bem falada nos livros e nos congressos e eventos. Na prática, acaba que cada um fica na sua caixinha e isso fragmenta o conhecimento para quem precisa do todo. E ainda tem o tal do plus lá na entrevista de emprego, que os empresários vão querer, né, eles precisam encontrar um tal do algo mais. Não porque eles queiram que a gente tem que ter um algo mais, é porque os consumidores estão pedindo um algo mais. Todas as empresas não têm diferencial mais nenhum. Alguém dizer assim, eu chego no horário, eu cumpro, eu entrego as coisas no prazo, meus produtos têm qualidade. Esses 3 argumentos não têm mais validade hoje em dia. Eles são obrigatórios. Todo mundo tem que cumprir o horário normal. Todas as pessoas precisam entregar seus compromissos no prazo que acordou. E as coisas devem ser feitas com qualidade. Não interessa se é uma Petrobras da vida ou se é a panificadora XPTO no bairro. Se é uma clínica de estética ou o salão de Chiquinho ali no cantinho. Todo mundo quer um produto bem feito. Qualidade hoje já é commodity. Todos nós já exigimos qualidade. Não ficamos mais assim, puxa, esse produto tem qualidade. O que tem chamado a atenção é justamente o contrário. Puxa vida, isso aqui não entregou nem o que esperava. A régua de expectativa da maioria da população está muito alta e a cada dia subindo, porque é natural, até mesmo com o acesso que nós temos hoje ao mundo inteiro, a referências, os benchmarks são internacionais, cada dia nós encontramos objetos à nossa volta que são produzidos em outros países e essa grande aldeia global está compartilhando hoje em dia muito mais rápido a sua produção do que antigamente. Isso faz com que a gente tenha acesso a produtos de alta qualidade numa maior frequência e maior velocidade. Se você é dono de alguma empresa ou é profissional de qualquer área, você já deve ter descoberto que no teu segmento existe uma coisa chamada feiras de negócios. E tem dezenas, centenas de feiras pelo mundo afora acontecendo e cada feira é uma coisa nova, alguma coisa diferente. Então, o grau de expectativa nosso é muito grande. Com as redes sociais, esse grau subiu mais ainda. Cada dia nós temos acesso a vídeos e a produtos e a ofertas e propostas com altíssima qualidade. Nós conseguimos comprar produtos que antes eram produtos exclusivos de algumas pessoas. Hoje qualquer um de nós pode adquirir produtos fabricados aqui nos Estados Unidos, na China, na Europa, em diversos lugares, como eles também conseguem ter acesso a produtos feitos por aqui. Essa facilidade, esse acesso democrático através da internet eleva a régua, sobe a régua. E aí antes você ia para um salão, o cara só cortava o seu cabelo. Hoje a cabeça virou uma tela de desenho, né? Um ambiente faz mil e uma coisa com o cabelo, virou um objeto de arte. A pele virou objeto de arte. A comida virou objeto de arte. A experiência do consumidor passou a ser o diferencial mais, pelo menos atualmente, na minha leitura, mais relevante para qualquer negócio, para qualquer coisa. Apenas entregar o óbvio, ninguém aguenta mais, porque todo mundo subiu a régua. As pessoas querem uma experiência.
Não é só chegar num salão e corta o cabelo e acabou, não. É ir lá, aí tem um bom ambiente, às vezes tem um podcast passando, uma TV passando alguma coisa interessante, o papo que é mais construtivo, tem alguns livros, tem alguns conteúdos que você pode adquirir, tem um lanchinho ali, tem um café expresso, tem alguma coisa a mais do que apenas sentar e receber uma tesourada no cabelo. As pessoas querem algo mais, querem uma experiência, querem fazer parte de um grupo, de um clube, de uma comunidade. Daí todas as profissões estão criando isso, seus eventos, suas comunidades, para que eles juntos possam atender e até superar a expectativa das pessoas que a cada dia sobe. É um grande desafio, certamente é uma subida sem fim. Este monte não tem topo, os desejos dos seres humanos são insaciáveis. Não existe Everest nos desejos humanos. Existe Everest para as necessidades humanas. Eu estou com sede, portanto, a minha necessidade de tomar água. Suprir minha necessidade com água. Mas se eu tiver um desejo de não só suprir a minha necessidade com água, mas eu queria uma água diferente. Pronto, você começa a abrir portas e janelas para a inovação, para as coisas diferentes. Não queria com água, o meu desejo era com um tipo de suco, um refrigerante, um outro líquido que tem outra, enfim. Os desejos, eles são insaciáveis. A sede está no campo da necessidade. Mas o desejo está acima da necessidade. Você tem a necessidade de usar uma roupa, por motivos óbvios, de pudor, de relacionamento, convívio social, uma roupa que te proteja do frio, que te dê uma certa identidade daquilo que você é, do que você faz, você trabalha. Isso é uma necessidade. O desejo não é qualquer camisa, não é essa. O desejo tem um símbolo aqui, eu não sei nem qual é o meu símbolo aqui. Tem um símbolo aqui, que de repente aquele símbolo te coloca num grupo, em uma camada da sociedade, que dá uma certa alisada no seu ego e você se sente bem, porque você agora está naquele grupo, você faz parte de uma tribo que usa uma camisa com um tipo de bicho ali e tal. E assim acontece com casas. Uma casa para morar é uma necessidade, mas aquela casa, naquele condomínio, já ultrapassou a necessidade de um lugar para morar. Já entrou em outro patamar subjetivo, cultural, social, de status. Para transportar você do ponto A para o ponto B, você pode fazer com um skate, você pode fazer com uma mobilete, uma bicicleta, pode fazer com uma moto e pode fazer com um carro. São necessidades. Mas qual carro? Já não é mais uma pergunta no campo das necessidades, nós estamos no campo dos desejos e eles são insaciáveis. E esta insaciabilidade que o ser humano tem nos seus desejos são fortes gatilhos para o marketing produzir uma busca dessa satisfação e a superação e como gerar o desejo por novas coisas. O celular é um equipamento que você utiliza para fazer uma conexão de uma pessoa com outra pessoa. Isso era assim quando a gente usava esse equipamento apenas para necessidade de comunicação. Hoje, isso aqui é uma máquina de satisfazer desejos dos seres humanos. Isso aqui é uma fábrica de dopamina, onde pessoas passam horas passando uma timeline, vendo produções de 1 minuto, e um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro. Você consegue assistir 1000 vídeos em 3 horas, 4 horas, às vezes ali na frente de um equipamento como esse, ao ponto de você virar, inclusive, um viciado. Já tem pessoas que se tratam, existe uma ala dentro do Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, que trata pessoas que já estão em grau bastante elevado de vício de tecnologia através desses dispositivos. Tamanha é a dependência do ser humano para satisfazer o seu desejo, não necessidade. Não existe ninguém viciado em atender necessidades, não tem. Mas tem pessoas viciadas em atender desejos. Este gatilho insaciável humano,
que só nós temos, os nossos concorrentes no planeta Terra não têm desejos. Eles têm apenas necessidades. Mas o ser humano tem desejos que a cada dia, dependendo da cultura que ele tem, esse desejo pode ser racional ou irracional. O gato tem apenas a necessidade de se alimentar. O ser humano, ele tem, além de se alimentar, ele tem o desejo de comer o próprio gato. Ou tem seres humanos comendo agora ração de gato. O ser humano, ele nunca satisfaz o seu desejo. Dependendo da sua maturidade intelectual, cultura e o que na cabeça dele o algoritmo já estabeleceu, tem hoje pessoas que tomam diariamente xixi, com um tipo de xixi-terapia. E outros comem outras coisas que eu não vou falar por motivos que não são muito elegantes. E pessoas hoje têm o desejo de ser um cachorro, tem desejo de ser gato, tem desejo de ser um elfo, como tem na Argentina, tem um grupo lá de pessoas implantando orelha, esticando a canela, ficando parecido com elfos, porque eles têm um desejo de ser elfos, aquilo que eles viram em uma película do cinema, essa película estimulou algum tipo de desejo dele quer ser, então eles agora querem ser aquilo. O campo do desejo está fazendo a humanidade fazer coisas bizarras, por conta que o desejo, ele é bizarro, ele nunca satisfaz, ele não tem limites, só as necessidades têm limites. O que você busca? O que você está procurando? Atender desejos ou necessidades? Esse programa, esse quadro agora, ele inclina um pouco para essa área, talvez psicológica, a psicologia do desejo, a psicologia das necessidades humanas. Não é bem o nosso objetivo aqui, não seria, mas a gente caminhou por esse lado. Você reflita a respeito desse assunto e que você pondere e procure responder. O que eu preciso? Basear minha estrutura de vida em desejos ou necessidades? Se forem necessidades, você vai descobrir que a vida é bem mais simples, a vida é muito mais tranquila do que os seus desejos tanto anseiam. Por outro lado, se você pautar a sua vida baseada em satisfazer os seus desejos, você receberá bem rapidamente a visita da ansiedade na sua casa. E pelo excesso de não satisfazer esse desejo, você pode até olhar para trás e ser influenciado com resultados negativos e talvez receba a visita de outra entidade não muito legal, que é a depressão. Os desejos estão em um campo líquido. Eles não têm referência, eles não têm uma estrutura, uma coluna. Eles são líquidos. Quem muito bem falou disso foi um sociólogo francês chamado Zygmunt Bauman. Dá uma olhadazinha lá na produção dele, que ele fala justamente dessa sociedade líquida, que tem amores líquidos, desejos líquidos, vidas líquidas, casamentos líquidos, famílias líquidas, empregos líquidos, cultura líquida, conhecimento líquido, tudo muito líquido. Nada que tenha, na linguagem aqui bem de um nordestino, nada que tenha substância. Tudo líquido, fluido, o flow, que hoje é uma das palavras que mais as pessoas falam. Por que o flow é uma das palavras que as pessoas hoje têm falado, têm procurado viver em flow? Porque só vive em flow quem é líquido. Quem tem valores sólidos, princípios, não vai ficar líquido. Vai ser justamente uma barreira para essa liquidez social. E talvez a gente, por conta disso, perceba tantos conflitos sociais, porque de um lado alguns se posicionam e outros querem ser líquidos. O líquido vai bater naquele que está posicionado. E se você vive por desejo, você vai em algum momento entrar em confronto ou vai se chocar com aquele que vive só por necessidade. Eu tenho uma sugestão para não ficar apenas aqui divagando a respeito desse assunto nesses nossos minutos finais. É que paute sua vida pelas necessidades. Mas também não viva reprimindo as possibilidades de você desejar algo melhor para você. É óbvio. Entretanto, a sua avenida central, o carro que você anda é o carro das necessidades. Isso fará com que você tenha uma vida mais simples, mais tranquila, e não isso em nenhum momento significa que não terá qualidade de vida. Pelo contrário, a qualidade, como diria um grande Leonardo da Vinci, a coisa mais sofisticada
é a simplicidade. O mais alto grau de sofisticação, que muita gente procura, que o desejo gera isso, a sofisticação, o mais alto grau de sofisticação está na simplicidade. A simplicidade é algo que transita no oceano do coração. Os desejos, eles estão no mundo dos sonhos, da imaginação, e eles são bons para nos fazer sair do patamar 1 para ir para o patamar 2. Mas estar no patamar 2 e querer ir para o patamar 200 vai trazer só ansiedade. Do patamar 2, busque o patamar 3. Mas não pare no 3, depois busque o 4. E enquanto vida você tiver, se assim você fizer, você estará sempre melhorando. Porque hoje eu posso estar melhor do que ontem. Mas eu estou tranquilo, porque amanhã eu ainda vou estar melhor do que hoje. Forte abraço para você. Encerramos aqui mais uma edição do programa Sertão Inovador.